Com muita alegria, nós estamos aqui no Japão, mais precisamente em Kamisato, o estado é Saitama. Eu estive na casa do pastor Rodrigo e ele é uma pessoa bastante conhecida aqui na região, por ser uma pessoa ligada ao esporte, né? É um pastor, junto com a sua esposa, a pastora Adriane, e hoje nós podemos ver aqui alguns atletas brasileiros, né? Que atuam aqui no time do Kashima. Kashima é um time bastante conhecido, né? Por causa da estrela no Brasil, Zico, né? Bem conhecido. E o próprio Kashima no Brasil é bastante conhecido, é um time muito conhecido mesmo, né? Um prazer muito grande. Esses atletas que estão aqui são homens de Deus também, homens que de alguma forma estão influenciando suas gerações, e isso é muito importante mesmo. Pastor Rodrigo, primeiramente eu queria agradecer por estar concedendo uma entrevista ao Portal Gamer e queria te perguntar qual é a sua missão? Não, eu que agradeço, né, de estar fazendo parte, né, desse portal tão impressionante, com matérias interessantes que edificam as nossas vidas, edificam não só, né, o Japão, mas o mundo todo. E a gente fica muito feliz, né, de fazer parte, né, do GIM.com.br. E a nossa missão realmente é levar o evangelho, né, para as nações, para as pessoas, transformar as vidas. Isso é o mais importante, né, a gente conhecer, viver o que o evangelho nos ensina, né, que Cristo nos ensina, para a gente conseguir passar e transformar as gerações que vêm e a nossa geração da nossa família. Pastor, é possível conciliar religião e futebol? Não, lógico que é possível porque, na verdade, não é a questão da religião, né? A questão são os valores, os princípios que a gente acredita, né? Do que a gente foi formado, por que a gente veio. Então, a questão não é a religião em si, né? A questão são os valores, os princípios de Deus na nossa vida. Então, eu acredito que é totalmente, não somente dá para conciliar, mas é a nossa vida, né? Quando você entende isso, a gente começa a viver de uma maneira diferente. A gente começa a entender os valores e os princípios que fazem parte da nossa vida. E por isso que não há como ter vida sem os valores e os princípios de Deus. Serginho, o que significa estar no Japão? Olha, que nem eu conversei com o Rodrigo, acho que Deus trouxe eu para esse país, né? Pelo pouco tempo que eu tô aqui, conhecer o Rodrigo, Leandro Bueno, são pessoas focadas no trabalho, que tá sempre com a igreja, focado também na igreja, porque eu acho que no Japão falta isso, né? Falta ter amor a Deus, acreditar mais em Deus. Então acho que eu vim pra cá pra aprender mais da palavra, que eu tô aprendendo com eles, e tentar passar o máximo aos outros, porque eu acho que é um país que precisa muito da palavra de Deus. Então eu tô muito feliz de estar aqui. Leandro, nós soubemos, né? Eu estive na igreja lá em Ibaraki, né? E eu vi lá as pessoas falando de testemunho recente, né? Como foi passar por esse período difícil até, né? Depois de cirurgia no joelho, né? E o que a fé trouxe para você nesse momento mais delicado? Eu creio que todas as vezes que passamos por alguma situação de turbulência, tempestade nas nossas vidas, serve como aprendizado, crescimento, né? Tanto como um homem, como um pai de família, mas também um crescimento espiritual, né? E como no último culto o pastor falou sobre Jó, né? E eu pude, não como Jó, mas numa situação minha particular, eu tive que ter a fé de Jó, porque não é normal você ver um atleta operar os 2 joelhos de uma vez, vindo de uma sequência boa, estando bem. Então eu tive que ter uma fé muito grande para eu, crendo que eu ia voltar a jogar no mesmo nível que eu estava. Então foi um momento ruim, difícil, mas de um crescimento muito, muito grande para mim, né? No último jogo você jogou o tempo inteiro e o time ganhou de 3-0, foi isso? Isso. Eu também agradeço muito a Deus, claro, mas também ao pastor Rodrigo, que trabalha conosco, é nosso fisioterapeuta. E sem ele lá, eu creio que Deus colocou ele lá, né? Não só como pastor, mas também como instrumento dele para ser usado lá dentro, né?
Porque se não fosse ele, os japoneses não queriam que eu operasse, né? E só Deus sabe o que poderia acontecer, porque poderia acontecer coisas piores, né, na minha vida. Então, já agradeci a Deus muitas vezes pela vida dele, já agradeci a ele também. E eu jamais vou esquecer, né, do que ele fez, do que ele faz por mim. Aqui tá o zagueiro dos dois atacantes, né? O Bueno. Uma posição mais difícil. Bueno, é difícil ser um cristão aqui no Japão? Primeiramente é um prazer estar aqui falando com o guia Portal Guia-me. Cara, tem fases, são fases. Tem a fase difícil, né, que querendo ou não, é um país que não é apegado a Deus, que não tem tanta fé igual a gente, mas às vezes não, porque as companhias que a gente tem como foi citado o Rodrigo, que é o nosso pastor, nosso fisioterapeuta lá no Kashima, que instrui a gente todos os dias a gente está ali recebendo uma palavra dele, e isso edifica bastante a gente. Tem os cultos também, que a gente sempre está podendo, graças a Deus, ter um culto aqui no Japão, que não é coisa fácil. Mas, como eu disse, são fases. Os japoneses, né, têm a cultura deles, mas eu creio que a gente está aqui, quem está aqui tem um propósito. Acho que o brasileiro está aqui e não está à toa, tem um propósito aqui. Eu creio que o nosso propósito é, entre aspas, abrir os olhos espirituais deles, né, e com o máximo que puder passar a palavra para o japonês, né? O japonês é carente disso. O japonês também precisa de uma palavra, chegar, olha, Deus te ama, Deus cuida da tua vida, entendeu? O japonês precisa disso. Eu creio que o Japão tem uma carência disso. Pastor Rodrigo, é coincidência isso? Não, nada é coincidência. Tudo é propósito. Deus, ele trabalha com propósitos. Então Deus trouxe eles aqui, trouxe todos aqui, né, nesse lugar aqui com um propósito, de mostrar realmente um amor de Cristo, de ver essas vidas com vida e vida em abundância, porque só viver não basta, né? A gente nasce e todo mundo nasce. Mas quando você entende e tem esse entendimento da vida em abundância, é o que é transformação, é a transformação de Cristo. Então, os propósitos de cada um de nós aqui se unem num só, né? Então, isso é maravilhoso. Eu fico muito feliz de fazer parte do propósito de Deus, da missão de Deus aqui. É um privilégio, me sinto privilegiado como ser humano, de conhecer a Cristo, de ter pessoas do meu lado que conhecem a Ele e querem fazer mais por Ele. Eu fico muito feliz. Serginho, você acredita que quando você voltar para o Brasil ou para outro país, que de repente você vai para outro país, você acredita que você vai entender claramente que o propósito de Deus na tua vida foi justamente passar pelo Japão? Sim, eu já tenho certeza disso, né? Eu não vim pra cá à toa. No momento que eu cheguei, eu já conheci o Rodrigo. Aí ele já falou, já vi uma luz em você. E eu sabia que era aquilo ali que eu queria conhecer mais, que é Deus. Eu queria conhecer mais sobre Ele. Queria conhecer, sabe, quando cada hora você quer aprender mais. Eu tô nesse momento que eu quero aprender mais sobre Ele. Então, o Rodrigo, ele só passa coisa boa. Ele tenta ajudar nós ao máximo ali. E eu acho que quando você vai para um lugar e sente que é ali que você deveria estar, é porque Deus mandou você para lá com um propósito. Ô Leandro, eu vi que você é ministro de louvor. Eu vi você tocando tanto violão, teclado, cantando, ministrando. Esse é o teu lado ministerial? Eu creio que seja. Creio que foi um dom que Deus me deu e também um chamado, né? Sempre nos clubes, desde que eu voltei para Jesus, nos clubes onde eu passei, eu sempre exerci esse chamado. Então, eu já entendi há bastante tempo que foi isso que Deus me chamou para fazer, foi isso que Ele me escolheu para fazer. E eu abri meu coração e entreguei minha vida para Ele, para que Ele possa me direcionar para continuar fazendo, né, o que Ele me chamou para fazer. Bueno, você acha que mais que jogador até, você é um missionário? Eu creio que cada um tem um chamado de Deus, né? A gente está aqui com um propósito e eu quero que Deus use a minha vida, que eu seja um portal através dele para passar a mensagem de Deus. Venho buscando isso, né? Me esforçando, me entregando a palavra, a Deus, né? De coração aberto, e que ele tem para minha vida, eu creio que é muita bênção. Pastor Rodrigo, você já passou por várias nações, né? E todas elas com um idioma muito difícil.
E em todos os lugares que você esteve, você e a pastora Adriane, você conseguiu juntar um grupo de jovens assim, que são tementes a Deus, ou já teve situações mais difíceis? Assim, Deus tem levado a gente às nações, né? Logicamente eu sou fisioterapeuta, eles são jogadores, né? Mas Deus, ele realmente, nós somos o veículo, né? Então, Deus tem levado, né, eu e minha família, né, para as nações, né? Fomos já para a Rússia, para Grécia, Chipre, estamos aqui, Inglaterra, mas assim, todo lugar que a gente foi, a gente entende o ID. ID pregar o evangelho a toda criatura. Então, esse é o propósito. Trabalhamos, precisamos trabalhar, vamos fazer o nosso melhor em cada área nossa. Mas existe um ID que serve para todos, independente de ser fisioterapeuta, ser jogador, médico, não importa. Não importa qual país, qual lugar. Mas existe uma coisa que é o chamado de todos, ID pregar o evangelho. Então, todos os lugares que a gente foi, a gente tem essa missão, a gente tem isso no nosso coração, de levar realmente a palavra de Deus. Até porque Deus usa no campo missionário os seus enviados com as suas ferramentas, e as ferramentas de vocês é futebol. É isso mesmo? É isso mesmo. Cada um na sua área. Fazer o nosso melhor. A gente sempre vai cumprir nosso papel como profissional, sempre. Mas com os valores de Cristo. Isso que a gente quer não só para os outros, mas para a nossa vida, para a nossa família, e nós estamos esforçando a isso. É verdade, a gente vê o impacto que tem, né? Quando um jogador, quando um atleta, um grande atleta, ele declara a sua fé, né? Muitas vezes até é rebatido, né? Mas a gente vê o impacto que tem, os testemunhos, é uma coisa grandiosa. Eu acredito que vocês, de alguma forma, estão sendo usados por Deus para impactar alguma coisa. Com certeza, é exatamente isso. A gente tem que ter essa ideia. É uma palavra que a gente solta, né? Uma coisa que vai hoje em dia, né? A internet, o mundo do entretenimento. Então, as palavras que a gente solta há poder. São sementes que são lançadas no mundo inteiro, nas nações inteiras. Então, eles como jogadores, eles têm essa noção. A gente conversa muito e eles têm essa noção, eles são pessoas que têm buscado a sabedoria de Deus. Eu sou muito grato a isso porque eles sabem o que eles fazem é para eles, mas envolve a muitas coisas que estão nas próximas gerações. Então, quando eles soltam a palavra, isso não é impactante para a vida deles, a família deles, mas o que vai surgir após isso. Isso eu fico muito feliz.